Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e eu sei que você é uma pessoa que quer investir em fundos imobiliários, quer ter esse dividendo caindo na conta todos os meses e, obviamente, se tiver bastante segurança, melhor ainda. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje, que é uma dúvida. Muitas pessoas não sabem por onde começar nos fundos imobiliários e eu acho que um bom caminho é sempre a gente pensar naqueles fundos maiores, mais seguros e aí a partir disso ir montando a sua carteira. É bom ter uma base referencial de qualidade então. Por isso eu vou usar nesse vídeo aqui hoje como um exemplo para vocês o fundo imobiliário chamado HGLG11 e eu vou te falar os motivos desse fundo imobiliário ser tão bom assim, ter tanta qualidade e também vou mostrar o desempenho, quanto rende aí ao ano, ao mês, quanto rendeu ao longo dos últimos anos, você vai ficar impressionado porque sim, vale a pena investir em fundos imobiliários tanto pelos dividendos que pagam todos os meses, tanto pelo potencial de valorização do mercado imobiliário. Você vai ver esses números, você vai ficar impressionado. E eu já vou logo aqui então compartilhando a minha tela. Me diz se você é um investidor desse fundo, do HGLG11, porque ele é um dos maiores do Brasil e eu quero saber a sua opinião. Você é cotista? O que você acha desse fundo? Já vou compartilhar agora a minha tela aqui para mostrar os 3 principais pontos desse fundo. Eu gosto de usar esse site aqui que ele se chama Investidor 10 porque ele tem várias informações, vários dados importantes. O primeiro deles, quais são os FIIs de maior valor patrimonial? Ou seja, os maiores fundos imobiliários da Bolsa. E a gente vê que o HGLG11, então, ele é o terceiro maior fundo imobiliário aqui do Brasil, que tem um patrimônio de mais de 5 bilhões. Eu acho esse um primeiro ponto importante. Por quê? Porque o tamanho do fundo, ele já mostra uma qualidade e uma diversificação por si só nessa primeira análise. Por quê? Porque a única maneira de um fundo imobiliário crescer, né, ele ficar maior na Bolsa de Valores do Brasil, é fazendo novas emissões de cotas ao longo do tempo. E isso precisa ter um bom histórico, né, para uma equipe de gestão conseguir crescer o fundo. Então, o HGLG, por exemplo, ele é um fundo muito histórico. Ele já existe há muito tempo, há mais de 10 anos, e sempre performou bem. Então, ele tem qualidade nos imóveis, qualidade histórica nessa entrega de valor para os cotistas. Então, o tamanho, eu acho que ele é bem importante. Então, para quem está começando, para pessoas que sejam iniciantes nos fundos imobiliários, dá uma olhada nessa lista, principalmente dos maiores, porque já é um primeiro caminho interessante, tá bom? E agora eu vou clicar aqui no HGLG11, então, para a gente ver mais detalhes. Depois eu vou colocar essa questão dos valores, questão do dividend yield que paga, para você ver quanto vai render na prática. Agora eu quero fazer um apanhado principal aqui sobre as características técnicas desse fundo também, ok? E aí a gente vai ver que uma rentabilidade histórica é extremamente alta, veja um período de 10 anos, tá? Eu vou colocar aqui alterar, porque aí a gente coloca 100, que fica mais fácil da gente fazer até uma continha rápida aqui, ó. Quem investiu há 10 anos, R$ 100, hoje tem 270. Logo, isso aqui é uma rentabilidade de mais ou menos 170% em 10 anos. Ou seja, valorização desses imóveis. Foi muito bom. E o que é o HGLG? Quais são os imóveis que ele tem dentro? Eu já vou compartilhar aqui na tela com vocês também esse relatório gerencial que o próprio fundo, se você entrar no site oficial do fundo imobiliário, ele solta esses relatórios todos os meses e aí a gente consegue ver essas informações. Eu gosto sempre de mostrar foto, ó. O HGLG é um fundo de galpões de logística, tá? Então você está vendo aí, é um galpão espalhado por algumas cidades importantes, principalmente na região sudeste do Brasil. Então ele é um fundo muito interessante e você já entendeu aqui um pouco o que ele tem dentro, tá? Só por essa foto você já consegue entender que são centros de distribuição e galpões logísticos. E aí eu quero focar nessa parte agora aqui com vocês da rentabilidade histórica. Então veja, desde março de 2011, então, a constituição desse fundo aqui, ele já teve um retorno total de 470%, tá? Muito mais que, por exemplo, o CDI, que é a taxa Selic, né? Que é um ativo que a gente usa como comparação no mercado. Então, rendeu muito bem. Aqui, acredito que ele já esteja contando tanto o rendimento, que é essa linha amarelinha, rendimento é o dividendo que ele paga todos os meses, né? E o ganho de capital é vendas com lucro que esse fundo aqui ele já tenha feito ao longo do tempo. Então, é um retorno
bastante interessante para os seus cotistas, né? Ó, como eu falei, ele é um fundo muito grande, ele tem aqui, ó, 5 bilhões de patrimônio líquido, sendo que a maior parte são imóveis, e aí a gente pode ver o detalhamento desses imóveis, tá? São esses fundos desses imóveis, são esses ativos imobiliários, então são esses os imóveis, né, os galpões que ele tem, os centros de distribuição. Veja que a maior parte está em São Paulo, próximo à capital, né? Ele tem um pouquinho também em Minas Gerais, um pouquinho no Rio de Janeiro, um pouquinho em Santa Catarina, mas o foco muito grande aqui é nessa região sudeste. Sendo a região mais rica do país, a gente consegue entender que isso é importante para o setor de logística, né? Porque um galpão ou então um centro de distribuição tem que estar próximo a grandes capitais, porque assim os inquilinos vão querer mais, né? Porque, poxa, pensa uma loja de e-commerce ou então uma fabricante de automóveis, ela quer ter esses carros que logisticamente fiquem próximas das suas entregas, né? Que normalmente são nessas grandes capitais onde as pessoas têm mais dinheiro e aí fazem mais compras. Para o setor de logística é fundamental estar bem localizado. E continuando aqui no relatório, a gente vê que a vacância é muito baixa, nesse momento só 10%. Né? O que é a vacância? É esses imóveis estarem vagos. Né? Então, 90% desses imóveis estão locados. Ou seja, se está locado, é dividendo que está entrando. Né? O fundo imobiliário ele precisa alugar esse imóvel para ter um inquilino que vai pagar para o fundo imobiliário e o fundo imobiliário vai pagar para o cotista ali todos os meses, proporcionalmente ao quanto você tiver, tá? Daqui a pouco eu faço as contas com vocês e esse é o ponto, né? Também tem bons inquilinos aqui, ó. A gente tem Volkswagen, Mercado Livre, Carrefour, Ambev, Leroy Merlin e a qualidade, é isso que eu falo, né? A qualidade dos imóveis. A maioria é esse rating, essa classificação nível A, né? Triple A, quando está 3 As assim, é a melhor qualidade que tem. E a maioria, né, se a gente pegar aqui quase 75, quase 80% do fundo são imóveis ou tipo A ou tipo B. Né? Então isso mostra a qualidade técnica dos imóveis que fazem parte desse fundo. Então, eu já te mostrei aqui que ele é um dos maiores fundos da Bolsa, né? Então, o primeiro motivo de eu estar compartilhando essa ideia com vocês é porque é um fundo com grande valor patrimonial e isso é bom, principalmente para os iniciantes, porque é um fundo que tende a ser mais seguro. Segundo ponto é a qualidade técnica e o histórico de rentabilidade, que eu acabei de te mostrar através do relatório gerencial. E o terceiro motivo de eu estar compartilhando com vocês o HGLG 11 hoje é porque ele está no topo da lista do guia de FIIs que a minha equipe de analistas aqui do Lucro Imobiliário preparou. Deixa eu compartilhar aqui com você na tela. Veja, o Lucro Imobiliário é o meu curso e acompanhamento focado em fundos imobiliários e a gente tem uma equipe de análise aqui que lista os 30 melhores fundos imobiliários todos os meses. E veja, o HGLG ele está no topo da lista, tá com a nota 98,5. Então a gente coloca uma nota para cada um desses 30 fundos que a gente acha melhores e a gente coloca também uma divisão entre os mais seguros e os mais táticos. Vou deixar o link aqui para você entrar nessa página que tem justamente os detalhes de como você faz parte desse conteúdo, dessa verdadeira comunidade de fundos imobiliários que eu criei, que é o curso, mais o guia e também entrevistas, tem a parte da interação. Vou até colocar aqui rapidinho para você ver, ó. É um site que você pode acessar pelo celular também, tem o curso completo, ok? Então a gente tem várias aulas aqui que eu explico do zero ao avançado como investir em fundos imobiliários e também esse guia com esses 30 principais fundos, essas recomendações aqui assinadas por nossa equipe, tá bom? Então pega esse link que está aqui na descrição e você consegue aí, por um valor super barato, entrar nesse momento, pagar mensalmente e fazer parte desse nosso time, para você ficar craque. Tem curso mais acompanhamento sobre os melhores fundos imobiliários, tá bom? Acesse esse link aqui. E agora, pessoal, como eu te prometi, vamos ver quanto rende investir no HGLG, por exemplo. Olha, o dividend yield dele está 9,16%, tá? Então esse aqui é só o dividendo. Lembra que eu falei que o potencial de valorização é muito grande? São 2 jeitos de ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Dividendos mais valorização, tá? Então vamos ver, ó, em um ano, por exemplo, esse fundo aqui ele valorizou 7,57%, né? Já está aqui. Depois a gente coloca até na nossa planilha esse valor. Primeiro, vamos falar do dividendo, tá bom? Então vamos pensar aqui um dividend yield então de 9,16. Uma pessoa que tem investido, por exemplo, R$ 10 mil,
Quanto que ela ganha por ano? R$ 916 reais, tá? Em 10 anos teria ganhado 9.160. E agora eu preciso te passar duas lições importantes aqui. A primeira é o reinvestimento do dividendo. Porque veja só, nesse nosso exemplo aqui na prática, uma pessoa que tem investido R$ 10.000, em 10 anos, embolsou só com os dividendos 9.160, né? Então, na teoria, ela teria esses 10 mil que ela colocou, mais esses 9.160 que foi ganhando ao longo do período. Só que, se ele reinvestisse esses 9.160 mês após mês, ao longo de todos esses anos, a bola de neve, o valor que ela teria seria muito maior. Veja só, no ano 1, então essa pessoa aplicou R$ 10.000 e ganhou 916. Logo, 10.916 teria sido o patrimônio dela ao final desse ano 1. E é aqui que entram os juros compostos, porque veja só, a partir do ano 2, se essa pessoa comprar mais cotas desse fundo imobiliário, ela não vai mais ter o rendimento em cima só dos 10 mil, mas agora do patrimônio total de 10.916. Por isso que é a bola de neve dos juros compostos. Nesse segundo ano, pensando só na mesma rentabilidade, ao invés de R$ 916, essa pessoa teria lucrado 999 ali no ano 2. Logo, o patrimônio dela nesse ano seria maior. E aí, no final de 10 anos, colocando esses juros compostos ano após ano, o patrimônio total dessa pessoa seria R$ 24.023. Veja que é mais do que o que eu mostrei acima, né? Aqui em cima a gente tinha 10 mil mais 9.100, no total 19 mil. Mas veja que o reinvestimento fez essa bola de neve ser maior, 24.023. Isso só com os dividendos, ok? E lembra que eu falei que tinham duas lições? A primeira é essa, reinvestir os dividendos. E a segunda é que você tem o potencial de valorização também dessas cotas desses fundos imobiliários. Lembra que eu te falei que no último ano rendeu mais ou menos 7%? Então veja, se eu colocasse isso aqui nessa planilha, por exemplo, no ano 1, R$ 10.000 mais 916 com os dividendos. Total do patrimônio, 10.916. Mas lembra que eu te falei que valorizou mais 7% nesse ano? Então ali no ano 2, dentro dessa simulação, não seria 10.916, seria em cima desse valor, que é o dividendo, mais o aporte inicial, mais a valorização desse aporte inicial. A gente pode fazer a conta aqui, tá? Por exemplo, esse R$ 10.000 vezes 7% para arredondar, quanto que seria então esse valor para o segundo ano? 11.616, tá? E não aquele 10.916, porque teve valorização dessa cota. E isso daí faz essa simulação ser muito poderosa. Olha só, ali no ano 10, a gente já está falando agora de R$ 39.500 praticamente para essa pessoa. Veja que essa é a lição. Comprar um fundo imobiliário, que ele seja seguro, que ele faça parte do seu perfil de investidor. E aí, mais uma vez, eu recomendo que você entre nessa nossa comunidade de FIIs, porque eu te ensino de maneira didática dentro do curso, mais as recomendações que a minha equipe de análise faz aqui, dos 30 melhores FIIs. E aí, depois, você ganha o dinheiro com esse fundo imobiliário que você investiu, ou esse conjunto de fundos imobiliários que você investiu, você ganha esse dividendo e reinveste ele. Você vai criando essa bola de neve positiva. Além disso, você vai tendo também a valorização dessas suas cotas no longo do tempo, né? Lembrando que os fundos de tijolos são os que tendem a valorizar mais no longo prazo. Os fundos de papéis costumam pagar mais dividendos. Por isso que tem que ter uma lógica de montagem de carteira para você ter um pouquinho desses dois cenários, beleza? Então, eu já estou te esperando aqui desse lado, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais!